Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Eu estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora para entrar na sua casa, pedindo licença ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando mais um programa com o Brasil Nordeste. Guilherme, coloca o nosso conterrâneo Alceu Valença na tela da TV Com Brasil para nós voltarmos a ter aquele programa musical que nós prometemos para esse mês de dezembro, para esse final de dezembro. Coloca o Alceu na tela só um pouquinho. A voz do anjo sussurrou do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã. Daqui a pouco tem mais Alceu para vocês e na próxima semana queremos colocar mais artistas brasileiros na tela da TV Com Brasil para celebrarmos esta semana de Natal que está chegando daqui a pouquinho. Hoje, dia 18, é o dia que comemoramos o Dia Nacional contra o Trabalho Infantil. Sabemos que ainda há esse problema de trabalho infantil no país. Embora eu sou daqueles que defende que jovem precisa trabalhar. Jovem precisa trabalhar. Porque infantil eles consideram aí até alguns marmanjos são considerados infantil, né? Mas isso é uma outra discussão. Daqui a pouco vamos falar sobre o Dia Nacional contra o Trabalho Infantil. Teremos também o giro de notícias e vamos continuar a entrevista com o Dr. Alisson, que é advogado, braço direito do prefeito da cidade de Marília. Ontem nós já apresentamos aqui o Dr. Alisson e daqui a pouco a gente coloca a entrevista com ele aqui inteirinha para vocês na tela da TV Com Brasil, tá certo? Vamos então girar, vamos começar com o giro de notícias. Natânia Mello, alguma parte aí da região Nordeste, vai atualizar na tela da TV Com Brasil. Natânia, é com você. Boa tarde, Sandro de Moura. A Prefeitura de São Miguel do Gostoso, no litoral norte potiguar, e um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte, liberou as festas privadas de fim de ano no município com mais de 50 pessoas. Nos eventos não gratuitos, será necessária a apresentação de testes negativos de Covid-19 pelos participantes. No decreto publicado, também foram suspensos os eventos, shows e queima de fogos que possam gerar aglomeração patrocinados com recursos públicos. O decreto é semelhante ao que foi publicado para a Praia de Pipa, no município de Tibau do Sul. As festas de fim de ano nas duas cidades estão entre as mais tradicionais do estado. O prefeito José Renato de Souza Teixeira determinou ainda a instalação de barreira sanitária no acesso à cidade para controle e aferição de temperatura, bem como a orientação educativa, sendo permitido a partir de 21/12/2020 somente o ingresso de residentes locais, de pessoas com vínculo no município, de pessoas com reservas previamente efetuadas, hóspedes, locatários, entre outros. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Obrigado, Natânia Mello. Vamos pedir agora a gentileza, a colaboração do nosso colega Marcelo Jorge. Olá, Sandro e os que acompanham o Brasil Nordeste aqui na TV Com Brasil. Olha, foi empossado pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã de ontem, quinta-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, aí em Brasília, o novo ministro do Turismo, o pernambucano Gilson Machado Neto. Na sua fala durante a cerimônia de ontem, o ministro Gilson afirmou que o turismo vem auxiliando a recuperação econômica do Brasil em meio à crise da pandemia do Covid-19, mas garantiu que o setor tem boas perspectivas para este verão, desde que não venha a passar por novas restrições nas atividades semelhantes às que foram adotadas por prefeitos e governadores no primeiro momento da pandemia e que manteve comércio e serviços inativos país afora. Repetindo o que já havia me falado aqui no Brasil Nordeste, ainda como presidente da Embratur, o agora ministro Gilson Neto repetiu que o trade não aguenta uma decretação de segundo lockdown. Ele assinalou que nosso país foi exemplo na América Latina na manutenção de empregos e disse que dos países turísticos, o Brasil foi o que menos desemprego teve, apontando um percentual em torno de 25%.
O novo ministro ainda citou a situação de Búzios, no Rio de Janeiro, onde a justiça local determinou que a cidade volte para a bandeira vermelha, risco 3 de combate à pandemia da Covid. Com isso, os turistas hospedados na cidade devem deixar os hotéis, pousadas e imóveis de aluguel para a temporada do município em até 72 horas, prazo que está em vigor já. Gilson finalizou seu discurso de posse afirmando que, por ideia da primeira-dama Michele Bolsonaro, o governo pretende fazer história com o turismo de inclusão, voltado para pessoas com deficiência e idosos, por exemplo. Quero saudar a primeira-dama Michele Bolsonaro. Dona Michele, nós vamos fazer a história com o turismo de inclusão. E é bom que todos saibam que a ideia foi da senhora. E isso sempre atrapalhou o Brasil nos números que o Brasil apresenta, porque os Estados Unidos tomam cuidado com a inclusão, de ter pessoas da terceira idade, de pessoas com deficiência. A Europa toda toma e o Brasil nunca tinha tomado. Então, a gente vai fazer a diferença agora com o turismo de inclusão. Do Nordeste para o Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigado, Marcelo Jorge, bom final de semana. Ainda na região Nordeste, vamos chamar a nossa colega Rita Brandão, que está em Salvador, Bahia. Rita. Olá, Sandro de Moura e todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. É prorrogado até dia 4 de janeiro de 2021 pelo Governo do Estado o decreto que suspende as aulas nas unidades de ensino das redes públicas, privada e os shows em toda a Bahia. Segundo o texto, estão suspensas atividades com público superior a 200 pessoas, como passeatas, feiras, circos, eventos científicos, desportivos e religiosos. Shows e festas públicas ou privadas seguem proibidas independentes do número de participantes. O decreto foi publicado ontem, dia 17, no Diário Oficial. Ainda segundo o decreto, cerimônias de casamento e solenidades de formatura podem ser realizadas desde que limitadas a até 200 pessoas. A parte festiva desses eventos não está permitido. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Vamos até o Rio de Janeiro, onde está o Kleber Araújo, na Rocinha, a maior favela da América Latina. Tem uma grande comunidade nordestina, quem nós queremos abraçar no programa de hoje. Kleber, com você. Boa tarde, Sandro de Moura. O Fórum de Governadores do Brasil participou na quarta-feira de mais uma reunião com o Ministério da Saúde para viabilizar novas metas para o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O governador do Piauí, Wellington Dias, que representou o Consórcio Nordeste, acompanhado de Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, afirmou que o governo federal pretende reunir todas as vacinas compradas e produzidas no Brasil para, com as negociações e contratos assinados nesse encontro, ter condições de iniciar a vacinação a partir do dia 21 de janeiro. A outra pauta debatida na reunião foi o Plano Nacional de Qualificação dos Profissionais que vão trabalhar na imunização, visando padronizar o atendimento à população, cabendo à Fiocruz estabelecer um conjunto de procedimentos em entendimento com o Ministério da Saúde, Anvisa e AstraZeneca. Também ficou definido que, para acompanhar o pós-vacina, será criado e credenciado um grupo técnico profissional para trabalhar nas cidades polos de cada estado. Kleber Araújo para o programa Com o Brasil Nordeste. Vamos até São Paulo falar com o nosso colega Eduardo Negrão. Eduardo. Boa tarde, Brasil Nordeste com Brasil. E aí, Sandro Moura, tá em clima de Natal? Sabe quem tá também? O STF. Eles estão preparando um grande presente, mas não para a nação brasileira, e sim para ele, o molusco, Luiz Inácio Lula da Silva. O voto de Carmen Lúcia, mantendo a decisão que exclui a delação de Antônio Palocci da ação em que Lula é acusado de receber 12,5 milhões da Odebrecht, só isso. É mais um indicativo de que há muito vem sendo comentado nos bastidores do Supremo Tribunal Federal e do mundo jurídico.
a ministra estaria revendo a posição em relação ao ex-presidente petista. Ah, a Carmen Lúcia tá com dozinha do Lula. Carmen Lúcia, ministra do Supremo, teria ficado impressionada com o teor da chamada Vaza Jato, as conversas que houve entre Moro e os promotores da Lava Jato em Curitiba. Segundo interlocutores, a ministra também se comoveu ao ouvir os relatos sobre o impacto e a reação de Marisa Letícia após as divulgações pela operação de diálogos reservados da família Lula da Silva. Puxa, que legal, que bom que a ministra tem esse coração condoído, né? Essa sensibilidade de sentir dor pelos outros. Ela devia estender também essa dor aos 220 milhões de brasileiros que foram lesados em bilhões de reais. Esses 12 milhões do Palocci que ela barrou aí a delação, isso era para acender a churrasqueira. O assalto ao Estado brasileiro, às estatais, passou da casa dos 8 bilhões de reais. O esquema de corrupção montado pelo PT e comandado pelo ex-presidente Lula. É tanto dinheiro que os jornalistas estrangeiros se confundem a fazer a conversão. Eles não acreditam que um esquema de corrupção num país pobre como o Brasil passou de 2 bilhões de dólares. Eles ficam muito confusos, e aliás até a gente. Então esse é o presente que o Supremo traz para os brasileiros. Depois de soltar um dos maiores traficantes e comandantes do PCC, o André do Rap, agora eles estão cada vez mais próximos de perdoar o Lula. Mas se você é conservador, fique tranquilo. Se o Lula for adversário do Bolsonaro em 2022, a vitória de Bolsonaro é ainda mais certa. Eu sou Eduardo Negrão, direto de São Paulo. Vamos voltar aqui à capital do país e vamos chamar Matheus Moura. Matheus Moura, seu giro, por favor. Boa tarde, Sandro de Moura. Olha só, o Senado Federal pagou cursos de até R$200 mil para servidores em Portugal, Alemanha, Espanha e Brasil. Entre 2018 e 2020, o Senado autorizou cursos e pagou por eles no Brasil, na Alemanha, em Portugal e na Espanha. Ao todo, pelo menos 15 servidores pediram afastamento integral ou parcial para frequentar as aulas de doutorado ou mestrado. A Universidade de Brasília, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Universitário de Lisboa, Universidade de São Paulo e Universidade Autônoma de Barcelona, entre outras, estão entre os destinos. Os dados fazem parte de um levantamento no Senado Federal, após o presidente da casa, senador Davi Alcolumbre do Democratas, ter autorizado a despesa de um doutorado para a diretora do órgão há 3 semanas. Sandro de Moura, voltamos aos estúdios com o Brasil Nordeste. Está aí o nosso giro de notícias Brasil Nordeste, agradecendo muito o carinho da sua audiência, pedindo que você passe um WhatsApp para a gente. Nós queremos saber de onde você está assistindo a nossa programação. Olha, queremos reforçar que hoje é o Dia Nacional contra o Trabalho Infantil. A data foi instituída em 31 de maio de 2004, em decreto presidencial no governo do ex-presidente Lula. Nós queremos também dizer que somos contra o trabalho infantil, evidentemente. Agora, chamar a atenção para as autoridades públicas para que deem oportunidades dos jovens trabalhar. Aliás, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deveria investir um pouco mais nessas escolas militarizadas que ele tanto fala. Trabalho infantil, escravo não, oportunidade para jovens, sim. É a minha posição pessoal. Vamos agora trazer a entrevista que nós fizemos com o Dr. Alisson, que é da cidade de Marília, ele é advogado, braço direito do prefeito da cidade, que foi reeleito recentemente nesta última eleição e vai comandar por mais 4 anos a cidade de Marília. E nós conversamos com o Dr. Alisson a respeito das expectativas, dos projetos que ele prevê para a cidade. Coloco o Dr. Alisson na tela. Doutor Alisson, quando nós anunciamos a nossa entrevista, colegas nossos, jornalistas de São Caetano, entraram em contato comigo aí e falaram, aqui em São Caetano tem uma situação parecida.
e até queria a sua opinião. O prefeito lá, José Aurício, ele não teve a candidatura deferida. Uma situação, não sei se é igual, mas muito parecido com o marido. Mas ele saiu. Só que ele foi o primeiro colocado. O que acontece agora? Ele ganha, mas não leva? A juíza não, eu confirmei, a juíza eleitoral lá é uma juíza também, coincidentemente, não deferiu a candidatura dele. Mas, a exemplo do que aconteceu em Marília, ele saiu candidato. Só que, diferentemente, ele foi o primeiro. E agora? Eu não sei ao certo o caso de São Caetano, eu não conheço o processo, fica um pouco difícil de opinar, você tinha até comentado comigo, mas veja bem, cada situação no processo jurídico eleitoral, no processo judicial eleitoral, é diferente uma da outra, né? Em Marília, me parece que o caso de São Caetano seria causa de inegibilidade somente. Em Marília, você tinha uma situação, vamos dizer assim, que ficou agravada, que eram 3 causas de inegibilidade, que pega a famosa lei da ficha limpa, 64/90, teve aquela alteração em 2010, que acrescentou diversos itens na lei 64/90, que configura assim a lei da ficha limpa, mas em especial nós tivemos um trânsito em julgado de uma ação civil pública. E esse trânsito em julgado de uma ação desde 2002, uma ação que demorou 18 anos, daí a morosidade, como a gente estava tratando antes, e uma vez transitada em julgada, desceu do Supremo para o TJ, do TJ para a Justiça Estadual de Marília, certificou o trânsito e remeteu cassando os direitos políticos. Cassando não, né? Cassando é quando você perde definitivamente. Suspendendo os direitos políticos por 5 anos. A Celema ficou que isso aconteceu depois do pedido de registro, noticiado nos autos 2 dias depois da decisão de primeira instância, porém certificado 2 dias antes da decisão. Nosso entendimento ali era que, independentemente do momento, mas que antes do dia 15 de novembro, no caso, dia das eleições, deveria ser, inclusive, houve um pedido nesse sentido, de até de retirar o nome dele da urna, ou não inserir, até porque aquele candidato ele não votou, ele sequer votou, né? Como é que ele poderia ser votado se sequer ele votou? E aí a chamada ausência de causa de elegibilidade, é diferente das causas de inelegibilidade. Primeiro a gente tem a causa de elegibilidade, que é aquela prevista no artigo 14 da Constituição, que é você ser maior, gozar dos direitos políticos, ser filiado num partido, que é um rol menor, porém tão quão importante como as causas de inelegibilidade, talvez até mais, porque se você não for maior, você não pode ter cargo eletivo, daí porque você não pode ser votado, assim como não ter os seus direitos políticos suspensos. No caso de Marília, ele não tinha nem a causa de elegibilidade e detinha uma das causas de 3, na verdade, das causas de inegibilidade, daí a gravidade maior. O caso de São Caetano, pelo que me parece, é só a configuração das causas de elegibilidade, configuração da lei da ficha limpa, e aí é uma discussão maior, eventualmente o candidato obter um efeito suspensivo no recurso especial, que vai ainda subir mesmo sendo indeferido na zona eleitoral, no TRE, aí é admitido um recurso especial para o TSE com efeito suspensivo, vai se discutir esse processo novamente, aí se toma posse, é diplomado, se toma posse, e aí pode acontecer, como já acontece várias vezes, o candidato fica ali 1, 2 ou 3 anos, aí ser transitado em julgado essa ação, ser convocado a eleições suplementares, etc. E aí a gente vai cair de novo na primeira pergunta que o Sandro fez de que a gente necessita de forma urgente um judiciário mais célere, e em especial esse, né, da Justiça Eleitoral, que ele é célere pela sua natureza, mas mesmo assim já tem trazido diversas dificuldades como essas aí, porque a gente está falando de governante, né, pessoas que vão cuidar do nosso dinheiro, cuidar da coisa pública. Não que as outras situações não sejam mais sérias, mas essa abocanha é uma situação muito maior que precisa ser revista. Doutor Alisson, o senhor está muito mais ligado à parte jurídica, mas o senhor é um conselheiro importante do prefeito, tem uma experiência, como o senhor mesmo colocou, está próximo do prefeito, tem como um amigo,
E a cidade de Marília, durante a pandemia, durante a crise do Covid-19, a cidade de Marília foi uma das cidades que se saiu muito bem, por conta da visão do prefeito de não sair trancando tudo, dar o direito do empreendedor, do empresário se defender, continuar tocando o seu negócio. Agora já estão falando numa segunda onda, numa segunda crise do Covid-19. Pelo que o senhor conhece do prefeito, ele vai manter aquela postura que foi até contrária à do governador Dória e vai continuar olhando para os pequenos empresários, para os médios empresários e tendo esse cuidado do financeiro, do econômico, junto com o cuidado da saúde das pessoas? A segunda onda, eu digo novo porque o primeiro já foi um grande desafio, né? Eu acredito que essa segunda onda vai ser menor, porque eu percebo que as vacinas estão chegando. Eu acredito principalmente em laboratórios de renome, como a Pfizer aí, que entrou com tudo nesse mercado. Me parece que isso até o meio do ano que vem vai se resolver. O Daniel eu até conversei com ele sobre isso, Sandro, Eduardo, um pouco antes. Agora, ele viajou semana passada, um pouco antes da viagem dele, após as eleições. Eu falei, Daniel, tá todo mundo dizendo que acabou as eleições, nós vamos fechar o comércio. Claro, isso não vai acontecer em Marília. A gente vai seguir a mesma postura que a gente teve perante a primeira onda, vamos dizer assim. Principalmente de qual forma? Sempre conscientizar essa questão agora normal, final de ano, as pessoas, o calor, aglomerações aumentam, as pessoas querem sair mais, ficar mais próximas umas das outras, e a gente está começando a chegar, a gente não chegou oficialmente no verão ainda, né? O verão é em dezembro que se inicia, e os números de casos aumentaram muito, antes mesmo da chegada do verão, né? Na Europa, que foi verão em junho, julho, quando agosto, período que aqui estava uma crise maior, lá estava tudo já, entre aspas, normalizado no aspecto de funcionamento, mas as pessoas ficaram um pouco mais contidas. O que aconteceu com a gente aqui? Setembro, outubro, novembro foi muito intenso. Eu acho que por isso que está refletindo, os números têm aumentado muito agora, chegando em dezembro com um número elevado. O que nós temos que fazer? Semana passada já foram feitas diversas reuniões com o pessoal tanto da vigilância epidemiológica, vigilância, todas as vigilâncias, os 3 órgãos de vigilância que o município tem, com o pessoal da associação comercial, com o sindicato de bairro, lanchonetes, restaurantes e similares, conscientizando, porque nós nunca chegamos naquela fase verde, a fase azul da classificação. Sempre numa fase amarela, uma fase que a gente tinha que, ou seja, está sempre indo em alerta. E com isso, os percentuais de uso, vamos dizer assim, do estabelecimento nunca foi 100%. Né? Estabelecimento que, de acordo com a VCB, seriam 100 pessoas, eram 60%, nós tínhamos que ter só 60 pessoas. Mas começaram a extrapolar esses números. E o que aconteceu? Até em Marília os números começaram a aumentar novamente. Marília foi uma cidade privilegiada, isso é dado, é número, não é a gente que está falando, seja em percentual relativo do número de contaminado com o número de óbitos e pela população proporcional, considerando cidades do interior de São Paulo mesmo, com números de habitantes parecidos com Prudente, Araçatuba, ou se você comparar com Bauru, que tem um pouco maior, mas em percentuais, Araraquara e por aí vai, Rio Preto, Marília ficou na frente até de cidades, e aí em números quantitativos menores, que cidades bem menores como Ourinhos, Lins, etc. Marília acabou sendo, até pela postura do prefeito, conflitar com as ideias do governo do estado. Nós judicializamos muito, foi uma briga judicial intensa, diversas ações, nós obtivemos vitórias judiciais inúmeras, e sempre eles brigando, recorrendo,
cidades que tinham a mesma vitória que a nossa judicial, eles não recorriam para o Supremo, a nossa recorria. Foi uma demanda muito grande. E a gente depois, no final, demonstrou com base em dados científicos que aquilo que, com todo respeito, o governo do estado estava tentando trazer para Marília, pelo menos, não dizia. Aquilo que a gente sempre fala, e o prefeito dizia, né? Quem conhece da sua casa é você. Quem conhece de Marília é o prefeito de Marília. Quem conhece da minha casa é eu, minha mulher e minha família. O governador, ele é o maior do estado, é o maior do estado, nós respeitamos, mas quem conhece de Bauru era o prefeito de Bauru, quem conhece de Marília era o prefeito de Marília, e as medidas adotadas pelo município de Marília trouxeram resultados. O Eduardo acompanhou com a gente lá, a gente fez mutirão com a equipe de fiscais na rua, distribuindo máscara, conscientizando. O estabelecimento pontual que não respeitava as diretrizes da quarentena era autuado, primeiro, nunca a ideia era multar ou penalizar, assim, era pedagógico, trazer uma reunião, reciclar, de conversa, instrução, e aí, no caso extremo, que era uma penalidade. E isso trouxe retorno, né? Infelizmente, a doença está aí, a gente teve que saber aprender a lidar. Agora, a tal da segunda onda, que a gente espera que não venha de verdade, mas me parece que ela está vindo aos poucos. Ela já tomara aí que rapidamente já seja contida aí de fato com a vacina, senão Marília vai ter a mesma postura. As transmissões que a gente percebeu, na sua grande maioria, e quem sou eu para tratar disso, eu falo muito, eu sou advogado, né? Eu falei isso para alguns médicos ficaram bravos comigo, mas eu tive, a contaminação foi doméstica. A minha família, minha sogra trouxe de São Paulo para o interior, passou para minha esposa, passou para mim e para os meus filhos. Então, e eu trabalhei quase que uma semana doente, mas mantendo distanciamento, com máscara. Faz tempo que tem amigos que a gente não pega mais na mão, não dá abraço, faz quase um ano que isso não acontece. Respeitando essas questões da contaminação mesmo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que você aproveite aí com a sua família, com os seus amigos, apesar do distanciamento social, que você não se distancie tanto assim. Não se distancie tanto assim. Mantenha os cuidados necessários, mas aproveite, se conecte com as pessoas que você ama, porque isso também cura. Isso também cura. E vou repetir, aos críticos de plantão, a quem fala sobre qualquer tipo de aproximação com parentes, com amigos. O que vai curar a população, além da vacina, que vai prevenir? Os gestores públicos disponibilizarem teste para a população em massa. Chegou no posto de saúde, atendimento rápido. Tem que ser rápido. Testa o indivíduo. Testou o cidadão? Testou a cidadã? Deu positivo? Medicamento imediatamente. É isso que vai evitar morte. Não tem outro caminho. Não adianta ficar trancando as pessoas em casa e colocando máscara o dia inteiro. Isso é uma falácia, é o que dizem alguns especialistas, como o Dr. Marcos da Amazônia, por exemplo. Que nós vamos conversar com ele aqui na tela da TV com o Brasil, qualquer hora dessa, a respeito desses assuntos. O que vai continuar salvando vidas é posto de saúde aberto. Teste para fazer o exame o mais rápido possível e início da medicação. O resto é conversa fiada. É conversa para boi dormir. Tá certo? Ótimo final de semana. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Na segunda-feira, Natânia Mello vai apresentar o programa Com o Brasil Nordeste, a quem eu já quero deixar o meu agradecimento. A Natânia vai estar com vocês aqui na tela da TV Com o Brasil. Eu espero que vocês prestigiem a Natânia, assim como vocês têm feito comigo. Muito obrigado. Abraço carinhoso. Ótimo final de semana e até a próxima.